Fala, meu povo, beleza? Dando continuidade às nossas aulas sobre desequilíbrios ambientais, vamos ver agora como acontece a poluição por derramamento de petróleo. Ora, o nome já está bem sugestivo, não é? A gente já sabe o que é que vai acontecer, o petróleo derramando. Mas esse petróleo está derramando onde? Pessoal, na maioria das vezes, esse petróleo vai ser liberado, vai ser lançado de forma acidental ou criminosa nos oceanos, tá? Então vão ser nos mares onde os principais impactos provocados por esse derramamento de petróleo vão acontecer, tá? Pelo menos na maioria das vezes são nos oceanos ou até mesmo no litoral, né, que a gente vai encontrar a maioria desses impactos provocados por esse tipo de poluição. E quais são as fontes, né? De onde é que vem esse petróleo? Normalmente, três fontes. Acidentes envolvendo navios petroleiros, ou seja, são aqueles navios tanque que carregam petróleo de um local para outro, tá? Plataformas de petróleo, né, que normalmente promovem a extração de petróleo em alto mar. Pode acontecer algum tipo de acidente nessas plataformas, extravasando petróleo que, consequentemente, vai para o oceano, né? Não tem, dificilmente tem outro local para esse petróleo extravasado fluir. E a água usada na lavagem dos reservatórios desses navios, né, desses petroleiros, que normalmente, após a lavagem desses reservatórios, essa água é lançada diretamente no mar. E é claro que depois dessa lavagem vai ter resto aí de petróleo e esses restos não são lançados diretamente no mar, trazendo aí alguma consequência, não é? E aí, por falar em consequência, olha só, tá aqui só para você já visualizar. Isso aqui é um petroleiro, né? Um navio tanque de petróleo. Isso que acontecendo em extravasamento. Isso aqui é uma mancha de petróleo sendo liberada aqui por algum tipo de acidente que aconteceu nesse navio, tá? E aqui uma plataforma de petróleo para que você entenda o que é que eu estava falando quando eu estava falando do navio petroleiro e da plataforma, tá? Isso aqui é uma plataforma, né, promovendo extração de petróleo de alto mar. Pode acontecer um extravasamento aqui, nesse sentido aqui, durante o processo de extração também, tá? E aí, observa que acontecendo um processo de extravasamento de petróleo aqui dessa plataforma, não tem muita opção, para o petróleo acaba que, via de regra, escorrendo, né, derramando diretamente no oceano. E aí, pelas correntes, esse petróleo pode sim alcançar o litoral mais próximo aqui dessa plataforma, tá? Bom, e aí quais são as consequências desse derramamento de petróleo? Primeiro, pessoal, bloqueio da luz. Veja, no local aqui onde tem a mancha de petróleo, ó, a luz não consegue passar. E aí, se a luz não consegue passar, você já sabe, impede a fotossíntese dos seres fotossintetizantes que pertencem ao fitoplâncton aqui desse local. Então, já sabe que fitoplâncton vai deixar de fazer fotossíntese. Sem fotossíntese acontecendo, toda a cadeia alimentar está sofrendo, né? Você já sabe disso. A gente já viu isso aí ao longo do nosso curso de ecologia, ainda em sala de aula. Segundo, nessa mancha aqui, nessa área de mancha aqui, ó, vai acontecer o impedimento de troca de gases entre água e ar, tá? Então, lembra que acontece, é necessário na superfície aqui, na interface água-ar, acontece troca gasosa também, tá? Os organismos fotossintetizantes, eles podem sim se utilizar de CO2 atmosférico e não necessariamente de CO2 que está aqui diretamente já dissolvido na água, tá? Para a manutenção da concentração de gases aqui dissolvidos na água, é necessário sim que aconteça uma troca de gases entre ar e água. E isso aqui na mancha, na área de mancha de petróleo, vai parar de acontecer. Intoxicação de animais aquáticos. É claro que o petróleo é tóxico para animais
aquáticos, né? Então, animais aquáticos que entram em contato com essa mancha aqui, eles já podem diretamente se intoxicar, o que pode levar ao aumento da taxa de mortalidade desses animais. E aí você já sabe, né? A gente já estudou ecologia de populações, quando a taxa de mortalidade aumenta, dependendo do que acontece com os outros fatores, a taxa de crescimento da população ela pode diminuir, não é? Morte por asfixia. Por exemplo, quando esse óleo, esse petróleo aqui atinge brânquias de peixes ou brânquias de outros animais marinhos, tá? Eu dei aqui como exemplo peixe, mas pode ser brânquias de outros animais marinhos. Pode impedir, pessoal, a troca gasosa dessas brânquias aqui, tá? Que acontece pelas brânquias, melhor dizendo, né? E aí, quando acontece o impedimento dessa troca de gás aqui, o oxigênio deixa de se difundir pela brânquia, o animal morre por asfixia. Então, morte por asfixia de animais aí que tem respiração branquial, tá? Não precisa você ficar preso aqui ao exemplo do peixe, não. Lembra, morte por asfixia de animais com respiração branquial, tá? Desde que ocorra impregnação de petróleo nas brânquias, certinho? Outra consequência, ó, as aves marinhas, elas perdem a capacidade de fazer termorregulação. Pessoal, uma ave marinha, ela está aqui voando, ó, ela precisa mergulhar para pegar um peixe, e depois quando ela sai da água, ela já tem capacidade de fazer um voo novamente. Por quê? Porque as penas desses animais são impermeáveis à água. Isso acontece por conta de um óleo lubrificante que o próprio animal produz e ele espalha até com a ajuda do seu bico nas penas. A gente vai ver lá em zoologia como funciona esse processo, tá? Com mais detalhes. Só que quando a ave voa aqui, ó, e mergulha nessa área aqui, ó, da mancha, o petróleo, por ter mesma natureza química do óleo produzido pelas próprias aves, na natureza apolar, faz com que esse petróleo retire a cobertura natural que impermeabiliza as penas das aves. Então a pena acaba encharcando de água, e aí com a pena encharcada de água, quando a ave retorna para a superfície da água, ela está encharcada e com o peso ela não consegue mais alçar voo. Além disso, as penas estão totalmente relacionadas ao processo de termorregulação nas aves. Lembra que aves são animais homeotérmicos, né, e endotérmicos. Então, elas precisam termorregular. E as penas vão participar dessa termorregulação. Então, se elas perdem a capacidade de termorregular, elas acabam vindo a morrer por hipotermia, tá? Essa morte acaba sendo por hipotermia. Elas ficam com o corpo encharcado de água, não conseguem mais manter sua temperatura corporal constante, a temperatura começa a diminuir por conta do corpo encharcado de água e a morte acaba sendo por hipotermia. Cuidado com isso, pode ser cobrado em prova. No caso dos mamíferos marinhos, eles também perdem a capacidade de termorregulação e, consequentemente, acabam morrendo também. Lembra aí, golfinhos, baleias, né? São mamíferos marinhos que, se impregnarem seu corpo aqui de petróleo, isso pode comprometer sua capacidade de termorregulação, tá? Pode ser um pouco menos severo que as aves, mas eles também podem perder sua capacidade de termorregular, tendo como consequência a morte e, consequentemente, o aumento de taxa de mortalidade desses animais, o que pode acarretar numa queda da taxa de crescimento populacional dessas espécies, certinho? Pessoal, olha só, se essa mancha não for contida a tempo e ela chegar no litoral mais próximo, ela pode entrar em contato com algum mangue e aí destruir a vegetação desse mangue e outros organismos que vivem nesse local. Lembra que mangue é uma área de extrema importância para a procriação de muitas espécies marinhas. Tá? Então, na hora que você destrói essa área, você está afetando diretamente, ó, na população dessas espécies que precisam passar um tempo dentro desse bioma antes de adentrarem aí ou os rios ou voltarem aí para os oceanos, dependendo da espécie que você está considerando. Tá? Então,
é uma possibilidade também a destruição de mangue, veja, a destruição de um outro tipo de bioma, além do bioma marinho, devido ao derramamento de petróleo. Fique esperto porque essas consequências podem aparecer em questão de prova. Bom, e quando acontece um derramamento de petróleo, o que é que a gente pode fazer? As medidas normalmente são medidas de contenção, tá? E essa contenção é feita através de barreiras físicas. Então são boias que evitam que essa mancha se espalhe por uma área muito grande. E aí, associado a isso, a gente pode usar bombas para sugar, né, sucção, fazer sucção desse petróleo para um outro reservatório. Hoje já existem bactérias específicas que podem degradar esse petróleo, mas o processo ainda é muito lento, por isso ainda não é usado com tanta, numa escala tão grande ainda, não é suficiente para resolver o problema quando acontece um acidente de derramamento de petróleo em algum local do mundo, tá? E aí lembre que quando a gente fala sobre medidas de contenção, é mais viável, tá? É muito mais importante, ao invés de ter medidas de contenção, ter medidas que impeçam ou que melhorem a segurança, evitando que as fontes, né, evitando que as causas que levem ao derramamento de petróleo venham a acontecer, tá? Então, as medidas de segurança que evitem aquelas causas que a gente acabou de ver são de extrema importância, porque elas sim garantem um nível mais seguro para os ecossistemas aí que precisam ter contato direto com esse tipo de contato direto com esse tipo de risco, né, de derramamento de petróleo, certinho? Pessoal, é muito comum quando a gente fala de derramamento de petróleo, algumas pessoas perguntarem, por exemplo, derramou petróleo, o petróleo tem uma natureza polar, então eu posso usar, é um tipo de óleo, então tem um comportamento semelhante ao óleo, então eu posso usar para tentar liberar, tentar retirar petróleo de algum local, de algum organismo, de alguma espécie que está impregnada de petróleo, posso usar detergente para isso, professor? Pessoal, cuidado, o detergente não é indicado nessa situação, porque os efeitos do detergente eles podem ser tão graves quanto os efeitos que são ocasionados pelo próprio petróleo, tá? Então, muito cuidado com isso, porque você pode se deparar um dia com uma situação dessa, né? Pode ser uma informação para o teu dia a dia, como também pode ser uma situação que venha a ser cobrada em prova, tá? Então, isso que eu acabei de falar, eu coloquei nessa observação aqui para você, tá? Então, dá um pause no vídeo, acrescenta aí essa observação na tua apostila para você que é aluno do nosso curso presencial, para você que não é aluno, né, está vendo esse vídeo ou no caso agora vai ser aluno virtual, dá um print aí, anota essa observação aí e nas tuas anotações para ficar mais fácil de você ter acesso a ela, tá? Tá aqui, ó, isso aqui é um exemplo de uma contenção, tá? Isso aqui são um exemplo de boias. Então, imagina que a mancha tá aqui nessa área aqui, você tá vendo aqui a bolinha do laser. Então, se a mancha tá aqui, como normalmente, tá? Normalmente, o petróleo derramado, ele é menos denso que a água, né? Então, normalmente ele fica sempre aqui na superfície. Então, essa boia aqui evita que ele se espalhe, até porque a própria correnteza pode levar esse petróleo para algum lugar, né? Então, essas boias servem para evitar que a área ocupada por essas manchas seja muito grande. E aí a pessoa, um outro navio aqui, tanque, pode se aproximar, coloca-se aqui uma tubulação e esse petróleo é bombeado para um outro reservatório, tá? E está aqui um animal, uma ave totalmente encharcada, né? Observe que é diferente do que normalmente a gente já viu, né? Recentemente, pessoas que se dizem técnicos em meio ambiente falando que as espécies são inteligentes, que elas olham as manchas de petróleo e fogem. Não é bem assim, né? Que a gente observa no dia a dia. Então, as espécies elas não conseguem necessariamente distinguir uma mancha de petróleo da água do oceano. Então, tá aqui uma ave marinha que mergulhou para provavelmente pegar um peixe, né, para se alimentar, e quando ela voltou, ela estava totalmente encharcada e não conseguiu mais sair da água, né?
Não sei dizer se essa ave ainda está ou não viva, mas é assim que ela fica. E aí ela foi resgatada, né? Vamos assumindo que ela estava viva nessa situação aqui. Ela foi resgatada por essa pessoa aqui. E aí ela está com uma dificuldade muito grande de termo regular. E qual o procedimento para tentar salvar esse animal? Seria um banho com água morna, né? Porque ela já está com frio, ela já está com dificuldade de termo regular. Um banho com água morna e algum tipo de substância com a mesma propriedade de sabão, né? Para poder retirar esse óleo aqui das penas desses animais. Hoje em dia eu acredito que já tem alguma dessas substâncias aí de uso veterinário próprio para esse tipo de situação, tá? Ou, se caso não existir, você vai utilizar um sabão, caso você vai utilizar um sabão mais natural possível, tá? Mas nunca usar o detergente, porque o detergente ele pode intoxicar o animal do mesmo jeito que o petróleo já está intoxicando esse animal, tá? E aí, é claro, é saber se o animal não foi intoxicado já fisiologicamente, né? Os seus sistemas, seus órgãos, se algum tecido seu interno não está já totalmente debilitado pela intoxicação com a com o próprio petróleo. Beleza? Bom, então a gente vai beber uma água, descansa e aí a gente vem para nosso próximo vídeo, nossa próxima desequilíbrio ecológico que a gente vai estudar. Beleza? Se você lembra de curtir esse vídeo, deixa aí algum comentário que você queira fazer, alguma dúvida, alguma questão, algum questionamento que você queira fazer. Compartilha esse vídeo aí com algum amigo, se inscreve no canal para você continuar aí estudando ecologia, estudando outros assuntos que vão te fazer chegar mais próximo do teu objetivo, da tua aprovação. Valeu, até nosso próximo encontro.